Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo, e também pelas redes sociais, Malu Mota. Certo, Silvia Vinhas. O programa Duas na Tri pode ser acompanhado pelo site trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo. Você pode passar anos estudando para exercer sua função. Quando sai da universidade, tem o conhecimento. No entanto, para se tornar um ótimo profissional, é preciso desenvolver habilidades e competências. Não só para crescer na carreira, mas também para se tornar uma pessoa melhor. No programa de hoje, vamos falar sobre competências e como desenvolvê-las. Outro tema de hoje é o ensino à distância, que cada vez mais faz parte da vida dos estudantes pelo mundo. EAD, o ensino avançado e outros destaques daqui a pouco. Fique ligado, nosso compromisso é com a educação. Até já! Quantas vezes você que está acompanhando a gente já ouviu falar em competências, talentos e habilidades? Que para vencer na vida precisamos unir talento, habilidade e competência. Hein, Malu? Quantas vezes você já ouviu falar nisso? Algumas. O que você desenvolveu mais? Qual o seu maior talento, Silvia? Bom, se a gente for, né, colocar o talento, competência, agora porque eu tive uma aula, vocês vão ter também aula aqui com a professora, mas eu acho que o talento mesmo é para arte, é para a parte de comunicação. E o teu? O meu, acho que é para escrever. Acho que eu escrevo alguma coisinha. Nós vamos saber a diferença, né? O que é talento, o que é habilidade e o que é competência. Exatamente. Para falar sobre competências e como desenvolvê-las, nós vamos conversar com a professora Ângela Maria Piso, que é coordenadora auxiliar de Gestão e Negócios da Unip. Professora, obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço demais, muito obrigada pela oportunidade. Estou super nervosa, não desenvolvo grandes talentos para falar, ao contrário de muita gente, mas nós vamos conversar sobre isso, que é um assunto muito importante para todos nós, na nossa parte profissional, dentro de tudo que nos compõe, até como cidadãos. É muito importante essa discussão. Agradeço muito a oportunidade. Não, e você sabe que antes de eu chegar aqui na rádio, eu estava num lugar e comecei a colocar, né? Gente, qual que é a diferença entre talento, habilidade e competência? Tem uma mistura grande, porque a gente não sabe definir o que é um e o que é outro, não. Sim. A gente se confunde, não é? Ô, Silvia, eu fiz também, porque a gente estuda, né? Também, né? Quando a gente tem uma de casa. pauta, a gente tem lição de casa. E aí eu comecei no meu trabalho, perguntar para as pessoas, assim... Eu tô falando? Todo mundo? Eu fiquei instigada por esse tema, né? O que são habilidades, o que são competências e como desenvolvê-las. Eu fiquei instigada. Aí comecei a perguntar... para as pessoas que trabalham comigo, né, no departamento jurídico e tal, eu perguntava para qual a sua maior competência? Aí ficava assim... No princípio, parece que as pessoas têm receio de falar da competência. Aí eu perguntava, qual a sua habilidade? Espera, vamos separar aqui. Para pensar. Para pensar. E aí eu perguntei, e o seu talento? Não, espera. É uma coisa confusa, professora. Então, eu queria que a senhora começasse explicando... Vamos lá. Essas diferenças. Vamos tentar explicar as diferenças de maneira correta. É o seguinte, gente. Em princípio, os talentos, eles são padrões de pensamento que a gente tem. Então, um certo padrão que já nasce em nós, é uma coisa inata. Então, o talento é algo que já está lá dentro de nós, quando a gente nasceu, dentro daquela perspectiva da nossa construção. Então, talento, todos nós temos talento. Todos nós temos algum tipo de talento. Por exemplo, qual o seu talento? Eu sou muito boa em física. Eu fiz física, área de exatas. Você já nasceu? Nasci já gostando de exatas, é incrível. Eu já tinha de cara brincadeiras que me levavam à parte da matemática, por prazer. Engraçado, então quer dizer, desde pequenininha eu ficava falando na frente do espelho. Exato, você já tinha a parte de comunicação. Eu já ficava na frente do espelho falando. Isso, ou alguém que já nasce dentro do processo, por exemplo, de gostar de música e ter alguma coisa. Então, existe já um talento. Aí depois a gente desenvolve se vamos viver desse talento, ou se isso vai se tornar uma ferramenta para nós, aí é que fica diferente. Peraí, o teu talento, quando você era pequenininha, você gostava de Eu posso contar? Claro. É verdade? Verdade. Eu gostava de rezar missa, mas eu queria que todo mundo prestasse atenção.
Se alguém falasse na missa, meu avô tinha que bater ou repreender, vamos dizer, os meus tios. Meus tios ficavam brincando, né, fazendo bagunça e tal. E eu ali, mas eu rezava a missa. Mas era o quê? O padre? Eu queria ser, sei lá, eu queria ser... O centro das atenções? Exato. Eu não sei se o talento é do centro das atenções ou da solenidade. Também pode ter a questão da solenidade, da importância que você dá para a solenidade, para ter essa coisa. Então, todos nós temos algo que está dentro de nós desde o início. Isso é o nosso talento. O talento está associado à solenidade? Que interessante. É uma coisa possível, sim, de se não, ter. No caso seu, no seu caso, né? Eu interpreto o seu. Por exemplo, o que a missa traz? A missa nos remete às solenidades, às coisas mais formais, à formalidade, à importância de ser ouvido. Mas acho que falar também, porque comunicação. Falar em público, né? Em público, e aí tinha que todo mundo ficar quieto. Isso que era interessante, eu não deixava ninguém. Se começassem a falar, eu parava de falar. Isso é interessante. E eu rezava a missa, eu não me lembro se completa, mas era em latim. Sim. E eu rezava em latim. Tá vendo? Com 7 anos, eu tinha acabado de ser alfabetizada. Eu ouvia pelo rádio a missa em latim, e aí eu repetia, que nem um papagaio. Tudo bem, não sei se eu entendia, mas eu fazia tudo o que eu ouvia. Ok, então você já começa a desenvolver as suas competências a hora que você ouve algo e repete. Mas você tem ali por trás o seu talento de comunicação. Talento de comunicação. Tá. Olha aí, então já estamos no lugar certo. As coisas começam a ficar mais claras. Já começam a ficar mais claras. Então as duas, para mim, no meu ponto de vista, numa análise de conversa, as duas, para mim, têm essa visão, essa vertente da comunicação como sua base. Eu tive a parte de exatas, tem gente que vai gostar de música, tem gente que vai para a parte de medicina, da saúde, vai ter essa coisa intrínseca. Então, em princípio, quando a gente fala em talento, nós estamos falando no talento enquanto algo inato. Então, algo que nasceu com a gente. Tá. Mas o talento depois vai ter que ser desenvolvido. Não basta aquilo que a gente tem. A gente tem também que a gente vai aprimorando aí ao longo da nossa vida, não é nem carreira, na verdade. O talento, a competência e as habilidades são necessidades que nós temos para viver. E não só o conjunto da nossa vida é isso, né? E as habilidades? O que é que são as habilidades? Então, a gente divide da seguinte forma, né? Então, a competência em si, ela é dividida por 3 vertentes. A gente tem o conhecer, que é o que a gente aprende na escola, o que a gente aprende tecnicamente. Então, conhecer a informação técnica, como escrever, como fazer cálculos, como trabalhar com computador. Isso é a coisa mais importante que a gente tem nesse momento, né? A habilidade é algo que é como eu vou fazer. A habilidade é que método você escolhe para fazer isso. Qual é o método que eu escolho para me representar em termos de matemática e física, que é a parte que eu gosto? É principalmente o método do estudo e da ciência, da aplicação na ciência. Eu precisei ligar com a minha vida acadêmica. Já na parte da comunicação, eu imagino que vocês estão desenvolvendo suas habilidades e cada dia é um aprendizado de novas habilidades. A gente está sujeito a novos ambientes, a gente está sujeito à internet, a novas constantemente. Então, a habilidade é como você vai fazer para exercer o teu talento e melhorar a sua competência dentro daquele determinado ambiente. Então, a habilidade é que liga tudo. A habilidade é uma ligação. Vai ligar o talento com a competência. Isso, com competência. Agora, e competência nos dias de hoje? Como é que a gente fala aí? Nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de mercado de trabalho. O que é que são essas competências hoje? Olha, eu trabalho muito com os nossos alunos voltados justamente para a empregabilidade, né? Um dos grandes problemas que a gente tem hoje é a questão da empregabilidade. E o que um empregador ou uma empresa espera como competência para nós? Ele espera realmente que a gente seja muito competente, não, competente é uma redundância, perdão, que a gente seja muito hábil naquilo que a gente faz, que a gente desempenhe aquilo, mas mais do que tudo, o que é necessário é a vontade de fazer algo. Então, eu costumo dizer que o que importa para que a gente junte as competências técnicas, as competências de relacionamento, essas coisas, é, acima de tudo, a nossa intenção.
Então, o empregador, quando ele faz uma entrevista, quando ele faz alguma coisa, ele tem que ver a sua intenção, a sua vontade de fazer aquilo. Mesmo que você não saiba, o saber se posicionar diante disso faz uma grande diferença. Dá um exemplo disso. Por exemplo, eu já tive alunos que foram entrevistados e alunos com o mesmo nível, mesmo estilo de aprendizagem, o mesmo tipo de conhecimento. Saem por exemplo, da universidade com uma mesma formação, com o mesmo estilo. E essas pessoas vão ser entrevistadas numa mesma empresa, para um mesmo cargo, para uma mesma função. E um tem sucesso e outro não. E muitas vezes eles vêm falar, poxa, professora, mas eu tenho uma língua a mais, eu tenho uma série de coisas, e aquela outra pessoa que não tem tudo isso acabou sendo aceito. Por que essa diferença? Porque o empregador observa nessa pessoa, acima de tudo, a intenção de melhorar. A motivação. Motivação é uma palavra que hoje em dia eu tenho muito medo da motivação, porque ela está muito corriqueira, ela está correndo muito solta por nós, né? Então, é intenção de fazer. Já aconteceu, por exemplo, de me convidarem para trabalhos e algumas coisas. Olha, você faz isso? Eu nunca tinha feito. Mas eu falo que eu faço. Então, isso eu falo, faço sim. Depois eu vou aprender, exato, eu vou dar um jeito daquilo dar certo. Exato. Mas essa é a intenção que você está falando? Essa é a intenção que a gente tem que ter, não ter medo. A gente tem alguns autores, eu até trouxe depois para falar para vocês, mas toda vez que a gente admite que a gente quer conhecer, ou mesmo aquilo que eu não conheço, de qualquer forma, eu vou estar fazendo isso da melhor maneira possível. Admitir que eu não conheço, admitir que eu posso conhecer, admitir que eu posso melhorar, é muitas vezes visto muito bem pelo nosso empregador. Tipo, eu não sei, mas eu vou aprender? Exato. Eu posso falar isso para o meu empregador numa entrevista? Eu não sei, mas eu faço tudo para aprender. Eu não sei, mas eu aprendo. Às vezes falar eu aprendo rápido também pode te colocar numa posição tal em que você se fragiliza, porque se você não cumprir isso também não é o adequado. Mas, Ângela, desde que sejam atividades correlatas, porque, por exemplo... Sim. Consistência. Acima de tudo, o mercado precisa de consistência. Consistência nas pessoas. Não adianta eu virar e falar assim, olha, agora sou física e eu sou convidada para trabalhar com medicina, vamos supor, e alguém vira e fala assim, você faria uma cirurgia? Sim, eu faço. Não, tem que ser dentro daquilo que você estudou. Tem que ser dentro do meu escopo, dentro do meu conhecimento, dentro do meu chá, que é o chamado, né? A competência, a habilidade e a atitude. Então, mas aí a diferença é bem marcada, porque às vezes aí nós estamos falando, né, de um país que tem hoje 14 milhões de desempregados e tudo mais. Isso é uma constatação. Então, né, essas filas que se formam para obter um emprego e tudo mais, né? Aí a pessoa vai lá e, assim, no caso, por exemplo, é médico ou não, aí dá para ver essa diferença gritante. Agora, mas num emprego que não tem toda essa diferenciação, a coisa fica mais difícil e aí a gente fica diante de uma situação que eu acho extremamente complicada, que é o quanto eu posso me expor em busca de um emprego. Exato. Qual é a minha possibilidade de fazer isso de uma maneira correta, né? Da maneira mais justa. E eu tenho que ter coerência. É aí que entra a atitude do chá, que é o tripé da competência, né? Então, eu preciso ter conhecimento sobre o que eu vou falar. Ok, conhecimento está aí. Eu tenho que ter desenvolvido habilidades, eu tenho que saber como mostrar meu conhecimento, ou pelo menos a minha disposição a aprender aquilo, ou utilizar aquilo. E, acima de tudo, eu tenho que ter uma atitude que seja coerente para com o meu empregador também. Pegando a outra ponta, por exemplo, de uma multinacional que ela está precisando preencher um cargo ali, né? Como é que ela olha esse profissional que chega para ela? Como é que ela avalia essa competência? Então, eles têm métodos muito, muito definidos, muito claros de recrutamento e seleção, né? Todas as empresas... Não, acho que as multinacionais têm mais essa questão de recrutamento e seleção com determinados itens que são colocados como primordiais. Por exemplo? Então, existem alguns que precisam da parte de engenharia, eles vão procurar engenheiros de fato. Se você estiver falando de um cargo de alto escalão, né, alguma coisa do gênero, ele pode colocar
produtos ali que ele espera, em línguas, né, domínio de outro idioma. Então, tudo isso ele pode colocar como regra para que essa pessoa seja contratada. Agora, conforme você vai descendo na escala profissional, aí você tem uma diferenciação. Aí o que você procura são coisas muito mais simples dentro da pessoa, que são proatividade, é uma informação que também está desenvolvida na competência. A pessoa ser proativa é algo que você desenvolve trabalhando sua competência. E que vale para tudo, né? Lógico, eu posso trabalhar em um momento, se eu não tiver emprego nenhum, eu vou ter que vender cachorro-quente, eu vou ter que ser o melhor vendedor de cachorro-quente que existe no mundo. E mesmo na profissão dela, muitas vezes a pessoa está fazendo aquilo, se alguém fala assim, olha, você pode colocar essa copa... Não, isso aqui não é da minha... Exato. Então não é uma pessoa proativa porque ela fica focada só no que ela tem que fazer. O mercado hoje, ele quer muito essa proatividade, ele quer muito essa postura, né? Essa colocação mais clara do que é o profissional, de como ele está. E essa disponibilidade para fazer outras coisas disposição, também. Né? Disposição. Tem que ter disposição. Intenção. Atitude e intenção. A palavra é intenção. Você fala, não, ok, eu faço, não tem problema. Eu problema. até estava procurando para preparar aqui para a nossa conversa, e intenção é a palavra que mais surge, inclusive fora do Brasil, para contratação. Existem atitude mesmo. É vontade, né? Intenção de ser alguém, intenção de construir a minha vida, intenção de construir minha carreira, intenção de ser o melhor, intenção... e ser o melhor não obrigatoriamente quer dizer que eu vou ter um salário fantástico, algo do gênero. Ser o melhor, quer dizer, essa busca, isso está faltando um pouco, e é o que a gente deveria realmente incentivar mais em toda a nossa juventude, em todos, né? E é um processo, como eu coloquei, que envolve família, escola, trabalho e sociedade. Teremos que estar todos construindo isso juntos. Um grupo imenso de pessoas com intenção. Esse desenvolvimento dessas competências começa a partir de que idade? Bom, eu acho que desde sempre. É engraçado dizer isso, né? Mas ela começa desde sempre, porque já no início a criança é submetida a determinadas coisas de aprender. Não coloca o dedinho na tomada. Esse é um exemplo muito engraçado de que eu tenho na minha família, né? Que tem uma filha do meu marido que ele não tinha como ensiná-la para que isso era perigoso, até que ela realmente colocou o dedo. Ela era um bebê. Não deixa de ser uma competência que ela adquire. É uma experiência. Ela aprendeu na marra. É uma experiência. É uma habilidade de identificar o que é uma tomada, e depois isso acaba virando uma forma que ela associa isso a algo que é um desconforto, e, consequentemente, ela leva isso para a parte principalmente emocional, né? Então, ela constrói. Confusa. Vamos lá. Se eu conseguir. Eu também estou confusa. Sabe por quê? Porque, assim, quer dizer, agora colocando com esse exemplo que você deu, eu comparo a competência a alguma vivência que eu tenha que ter para aprender. Então, competência é obrigatoriamente conhecer, tudo bem? Então, parte do conhecimento. Óbvio que o conhecimento ele é técnico. Então, quando a gente fala em conhecimento técnico, a gente fala em processos em que você está escrevendo, você está na frente de um computador, você está diante de alguma coisa mais estruturada. Tá? Mas eu não acho, ao contrário disso, eu acho que o conhecimento ele vai de todo tipo de experiência que você tem. Então, se for pela filosofia, quando a filosofia fala em teoria do conhecimento, a gente discute muito isso com os alunos, porque a teoria do conhecimento, ela quer levar a parte sensitiva, sensorial, como você disse, até o racional. Isso só pode ser feito através da inteligência. Então, só o ser humano tem essa condição de transitar entre transformar uma experiência em um conhecimento tão técnico quanto uma aula de matemática. E por que a palavra competência está tão associada com um termo pejorativo, que quase beira o palavrão, né? Que é, você é um incompetente. Por que essa discrepância aí? É até uma surpresa quando a gente avalia aí a palavra. Na verdade, na minha opinião, essa vertente da incompetência, ela vem do início da Revolução Industrial, do início da era fordiana, em que a gente tinha que dar certo ou não dentro do processo. Então, você era contratado para produzir alguma coisa, e você tinha que produzir esse algo e produzir de uma forma que desse resultados para a empresa.
Então, a sua não competência seria você não traz resultados. Isso prevalece na nossa sociedade, só que hoje já não é mais isso só. Qual é o teu resultado, na verdade? Ele é obrigatoriamente um número ou ele está muito mais permeado pela relação que a gente tem dentro do nosso trabalho? Então, mudou, só que permaneceu a estrutura, aquela definição do sucesso ou insucesso de resultados para a tua produção de trabalho. Ô, Silvia, só para completar uma coisa, assim, para completar esse raciocínio, sim. Assim, quando você mandava um currículo, sei lá, um tempo atrás, sei lá, era assim, né? Você mandava o currículo, mandei por e-mail e tudo, né, estava resolvido, a pessoa te ligava e tal. Hoje é muito diferente isso, né? Hoje tem uma nova sistemática. Eu queria saber, assim, o que mudou? Como é que a gente olha a competência hoje? O que está acontecendo? Eu tenho sede de saber sobre isso. Vamos ver se eu consigo explicar adequadamente, mas o que eu acho é o seguinte, nós estamos num mundo que foi muito bem explicado pelo sociólogo Baum, né? Que ele fala o seguinte, nós estamos num mundo líquido. Né? Então, hoje as relações passaram a ser líquidas, elas não são mais relações estruturadas como elas eram antigamente. Então, nosso relacionamento ele vai desde o celular até relações que começam por redes sociais, por todas essas coisas. Então, a construção de uma nova sociedade, ela automaticamente implica numa reestruturação, inclusive das nossas profissões, nossas habilidades dentro das empresas, né? E aí a gente tem que realmente passar por esse... Nós estamos num momento de transição entre as várias gerações. Quando eu entrei na universidade, o computador que eu trabalhava, ele ocupava, acho que o dobro dessa sala em que nós estamos hoje, e ele tinha, se tivesse 1/10 da memória do celular que eu estou carregando hoje na minha bolsa. Então, foi uma coisa muito rápida. Por mais que eu esteja falando de 40, 50 anos atrás, né, tudo bem... Não entregando a minha idade, mas já entregando. Mas, de fato, é uma velocidade muito grande. E é essa velocidade que acaba nos deixando numa condição de difícil compreensão da exigência dessa competência. Quer dizer, você tem que estar sempre aprendendo para ser sempre competente. O tempo inteiro você está nessa Existe alguma estrutura de como desenvolver as competências? Sim, a gente tem algumas formas, né? Bom, primeiro nós temos duas construções de competência, eu acho que cabe aqui. Existe o que a gente chama de hard skill, que é a competência técnica. Ela é, acima de tudo, mensurável. Então, o quanto eu sei de matemática, o quanto eu sei de escrita, eu consigo medir. Agora, tem uma competência que permeia muito mais a nossa sociedade hoje, e com a questão de Baum, do mundo líquido e todas essas propostas do próprio ambiente virtual em que a gente está hoje, são as competências, as soft skills, né? Que são as competências que estão mais relacionadas com as relações interpessoais. Elas são muito mais intangíveis. Exemplo? Exemplo de intangível, a minha capacidade de comunicação, a minha capacidade de negociação. Quando eu vou ser entrevistada, é um processo de negociação para um emprego. Sim. Qual é o salário que você pretende quando alguém te pergunta isso? Qual é a sua resposta? Eu quero ganhar muito. Não, mas se eu falar muito, essa pessoa não vai me querer. Se eu falar muito baixo, eu vou aceitar uma coisa muito baixa, não é o que eu preciso. Então, existem certas perguntas que são feitas quando retomando um pouquinho aquele seu gancho das entrevistas de emprego, a gente acaba nessas perguntas, eventualmente, entendendo qual é a análise de competência comportamental dessa pessoa. Você está ali vendendo. Se vendendo. Se colocando como algo muito importante para dentro daquela empresa. E depois tem que fidelizar o produto, né? Exato. É aí que está a intenção. É nessa fidelização. Eu acho que a sua palavra está perfeita. A intenção é você ser fiel àquilo que você se propõe como profissional. E por isso que é importante agora essa educação, né? O objetivo, o NIP, eles trabalham muito com isso, mas assim, de desenvolver desde pequenos. As crianças, elas têm que falar, elas têm que subir no palco, elas têm que se expressar. Exato. Nós, no caso, quando nós entramos, né, nesse ambiente de educação, a gente forçando muitas vezes as crianças a se expressarem. Então,
não só a matemática, geografia, história, tudo que tem que aprender, mas também colocar para fora o que você tem dentro. Porque na hora de você conseguir o emprego, você vai ter que se vender. Exato. Não vai ser... Muitas vezes a pessoa tem um conhecimento maravilhoso, você também tem o mesmo conhecimento que meu, mas você provavelmente, do jeito que você é ótima negociadora, vai conseguir o emprego e eu não. Mas o seu charme eu não tenho. Aí, tá vendo? Aí já é habilidade, não é competência. Não, é tudo misturado. Gente, tudo não queiram, não coloquem isso assim, em gavetinhas. Não são em gavetinhas. É tudo junto. Sabe qual que é um outro problema que eu sempre aponto quando eu dou aula e que eu acho que é bastante válido? Nós vivemos em uma educação que foi muito multidisciplinar. Cada disciplina estava na sua caixinha. Hoje não. Então, por exemplo, eu gostava de exatas, eu estudei no Colégio Objetivo, né? Fui da primeira turma do Colégio Objetivo. Olha! Olha aí. E hoje... hoje eu dou aula na Unip, com muito orgulho, né? Então, a gente era treinado, era a estrutura daquele momento. Então, era para exatas, com aquela força, com ênfase no desenvolvimento daquelas competências. Por quê? Até porque, naquele momento, o mercado não era tão ávido das competências que levam à parte neurológica, à parte emocional, vamos dizer assim. Você precisava de um engenheiro que fosse engenheiro, quadradinho, engenheirão. E hoje? Hoje não. Você não basta ser um engenheiro, não basta ser um físico. Eu sou física, né? Não adianta ser um físico. Você tem que ser um físico que seja capaz de se expressar, capaz de dar aula, capaz de migrar. Tudo isso vai Então, ajudar o que eu coloco, por exemplo, tanto no Colégio Objetivo quanto na universidade, na Unip, né? É que nós migramos muito rapidamente do multidisciplinar, nós fomos pro interdisciplinar, que é o momento em que as disciplinas começam a falar junto. Exato. E é a hora que a gente começa a conversar junto entre todas as disciplinas que a gente tem, de fato, a nossa melhor condição de discussão, de ensinar, de treinar as pessoas, né? E depois, um próximo passo vai ser a transdisciplinaridade. Então, aquele profissional que vai ser obrigado a passar por todos os assuntos, todos eles juntos. Olha então, só! Vamos imaginar, nós vamos trazer um problema atual, infelizmente uma coisa ruim, mas vamos pensar em Mariana, né? Ou, por exemplo, a tragédia de Mariana. A tragédia de Mariana, por exemplo, dizendo nisso, né? Mas não por ela ser um problema só, mas o bom profissional é aquele que vai ver ali que existe um foco, obviamente ambiental, obviamente em questão de engenharia, obviamente econômico, porque ali tem um ambiente econômico a ser levado, tem uma questão sociocultural, tem uma questão de saúde. Aí esse personagem ele está passando pela transdisciplinaridade. Ele usa tudo para quê? Para formar uma opinião. Esse é o maior objetivo. E aí é o que eu tenho a intenção de ser transdisciplinar. Só para a gente encerrar, que a gente está realmente no finalzinho do bloco, você separou assim umas competências gerais. Você fez um gráfico aqui para a gente que eu achei muito interessante, que são 10 competências gerais, só para a gente encerrar. Um texto muito interessante que fala justamente da educação 4.0. Hoje em dia todo mundo fala na indústria 4.0. Nós estamos na área da educação 4.0, que é um próximo passo. Na educação 4.0, o que se fala é o seguinte: não há como você desenvolver competências gerais para o mundo se você não começar primeiro com conhecimento, ou seja, com aquilo que as escolas e as universidades te passam como base. Isso é essencial. Não dá para a gente desenvolver grandes competências em questão de mercado se não tivesse trabalho. Depois, a gente tem a questão do pensamento crítico, científico e crítico. Crítico e científico. A gente tem que continuar sempre sendo curiosos. Entende? Então, o que vai mover o mundo é a curiosidade. O que vai continuar movendo o mundo é a curiosidade e a vontade de saber. Isso envolve ciência, envolve criação. Depois a gente tem um repertório cultural. Sem dúvida, não me adianta nada ser um excelente profissional se eu não tiver uma resposta cultural à altura daquilo que é esperado. E repertório cultural, entenda-se, todas as artes, todos os temas, tudo tem que estar dentro de nós. Tudo dentro daquilo que a gente faz. Mas eu volto a dizer, a gente tende a querer somente coisas
coisas que são específicas, o que nos agrada. A gente tem que sair daquilo que nos agrada, a gente tem que pegar tudo mesmo. Sair da caixinha. Sair da caixinha o tempo inteiro. Comunicação. Quem não soubesse comunicar adequadamente, meninas, está perdido. E tem que saber, e essa adequação tem que ser muito atenta, porque é muito fácil que as pessoas não entendam aquilo que a gente está falando. E a gente tem que ser claramente entendido. Essa que vem agora é muito importante, na cultura digital. Cultura digital, inclusive, envolve a questão da ética digital. Existe um comportamento ético que a gente tem que ter dentro disso para poder desenvolver. Eu tenho que conhecer tudo, mas eu tenho que ter uma estrutura ética para isso. Depois, em relação a um outro passo sexto aqui, nós temos o trabalho e o projeto de vida. É importante que todos nós tenhamos no nosso trabalho um projeto de vida também caminhando juntos. Não só o trabalho por trabalho, porque senão ele se torna uma coisa exasperante, e nem tampouco a vida só como resultado do seu trabalho. Na verdade, tem que integrar as coisas, integrar essa análise de que faria com que a gente fosse seres humanos mais completos. Depois a gente tem a capacidade de argumentação, que é um braço, um subproduto da comunicação, mas a capacidade de argumentar, ela está muito relacionar a comunicação com a questão da racionalização. A gente tem que saber falar com as pessoas para que isso fosse em ordem. Depois tem a parte mais importante que eu acho para a nossa sociedade atual, que é o autoconhecimento e o autocuidado. Nós temos que ser pessoas que se conheçam e que cuidem de si mesmas. É engraçado, né? A gente se preocupar em cuidar da gente. Isso mesmo. Mas se a gente não se cuida, se a gente não está estruturado, nós não conseguimos pertencer à sociedade. E, consequentemente, todas as minhas competências se perdem no fato de eu ser uma pessoa instável. Muito importante o autoconhecimento. Tá, isso aí é legal. Empatia e cooperação. Então, só para acabar aqui, vamos lá. Então, empatia e cooperação, que é aquilo que faz com que a sociedade funcione de uma maneira clara. Então, isso funciona tanto no trabalho, quanto na família, quanto na sociedade. Então, nós estamos dentro dessa estrutura, nas escolas, em todo o ambiente. É necessário ser empático. Eu preciso entender que o mundo está diferente. Nós estamos num mundo de desigualdade. Então, tudo isso tem que fazer parte de todos nós. E, por fim, fechando esse ciclo, o que é mais importante para que a gente seja de fato competente é que a gente tenha responsabilidade e que a gente tenha realmente a ideia de que a cidadania é a coisa mais importante para nós. Olha, né? eu vou guardar isso aqui com eu carinho. Também. Olha, quero esse gráfico, depois para a gente falar, vamos fazer uma pauta só para isso. Nós estamos no tempo estourado. Eu agradeço Ângela, muito, desculpe. mas eu quero voltar, eu quero que você volte para falar exatamente desse gráfico. Gente, vocês têm certeza que tem. Ângela, muito obrigada. Eu agradeço muito de novo, um grande prazer e de novo muito obrigada pela oportunidade. E foi muito bem, viu? Parabéns. Obrigada, meninas. Agradecendo aqui a professora Ângela Maria Piso, que é coordenadora auxiliar de gestão e negócios do curso da Unip. Obrigada, professora. Eu que agradeço, obrigada. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Vamos ao bloco de notícias com os principais destaques da Unip e do Colégio Objetivo. Aqui com a gente o aluno João Guilherme, tudo bem? Olá, tudo bem? Nosso JG e a jornalista Alessandra Neri. Tudo bem, bom? Alessandra? Tudo bem. Bom, e o que vocês prepararam para o programa de hoje? Vamos começar com uma boa notícia? Mas a gente só traz boas notícias, Malu. O aluno Luan de Souza Santos já estava classificado para a EUFO, Olimpíada Europeia de Física, e para a IYPT, Torneio Internacional de Jovens Físicos, certo? É verdade, já estava classificado. Já estava classificado. A boa notícia é que o Luan também vai representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia, a Astrofísica, a IOAA, na Hungria. São 3 Olimpíadas Internacionais, não é, Alessandra? Isso mesmo. O primeiro desafio é a EUFO. Luan embarca hoje para a Europa. A competição acontece de 31 de maio a 4 de junho em Riga, na Letônia. Em julho, o desafio é o IYPT em Varsóvia, Polônia. E em agosto, ele participa da Internacional de Astronomia na Hungria. Ai, parabéns, Luan. Quantos desafios, né? Como ele conseguiu a classificação para a Internacional de Astronomia, JG? É a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O OBA, que seleciona os estudantes para os internacionais.
e Luan foi uma medalha de ouro. Muito bem. Olha, então ele vai para Letônia, vai para Varsóvia e depois vai para Hungria. Hungria. Brincadeira não, hein? Não é Como é que fácil, não. foi isso? Maratona, né, Uma Alessandra? maratona. Ele participou de uma maratona de estudos iniciadas na OBA, fez provas online e exames presenciais em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, e em Vinhedo, para, enfim, conseguir a vaga. E não deve ter sido fácil, não. Nem um pouco. Pelo amor de A Deus. concorrência é grande, não é mesmo? Nossa, e a concentração, né? A tensão, nossa senhora. E que o aluno olímpico, e que aluno não, olímpico não sonha em participar de uma competição internacional como essa, né? Para você ter ideia, a primeira fase da OBA reúne mais de 770 mil estudantes do ensino fundamental e do ensino médio de escolas de todo o Brasil. Os melhores são convidados para participar das seletivas. A cada fase é maior o número de exigência, mas dedicação e conhecimento Luan tem de sobra. Ano passado participou da Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, a OLA, no Paraguai. Ele conquistou medalha de ouro e o prêmio especial de melhor prova observacional. Muito bem, de astronomia vamos para a física. A solenidade de premiação da Olimpíada Brasileira de Física foi no último sábado. Os alunos do Colégio Objetivo conquistaram 45 medalhas na OBF, 10 de ouro, 10 de prata, 6 de bronze e 19 menções honrosas. A solenidade foi realizada na USP. Roda VT1. Vamos ver o VT. Aí, agora sim. Conquistar uma medalha não foi tarefa fácil. 98 mil estudantes participaram da primeira fase da OBF. A Olimpíada reúne estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio. É uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Física, a SBF. E a OBF, né, tem o objetivo de quê? De despertar e estimular o interesse pela física, identificar os estudantes talentosos, proporcionar desafios e aproximar a universidade do ensino básico. Escolher uma profissão não é uma missão fácil para os jovens. São tantas informações que é normal ficar em dúvida. Olha lá. Esse aqui já é outro assunto, né, Alessandra? Isso então mesmo. vamos lá, só olha, vamos curtir, né? Vamos contemplar esses nossos alunos que realmente enfrentam todos esses desafios, né? E estão todos medalhistas. A gente falou com todos eles, né? Todos eles. A gente São teve nossos o conhecidíssimos. privilégio de falar com todos eles. E fora a questão da premiação e das medalhas, essa questão de você ligar mais o ensino básico com o ensino superior é importante, porque a gente vê um espaço grande entre você estar na escola e você entrar para a faculdade. Assim, além das provas que os alunos têm para passarem nas faculdades, como os vestibulares, o próprio Enem, a FUVEST, etc. Claro. Você tem aquela questão de ser um adulto, não sei... A passagem... A passagem. E tem um espaço entre aquilo. E eu acho legal o Objetivo trazer. O Objetivo é uma escola que traz muito próximo a questão de você estar na escola e na faculdade. Parece que já é uma continuação, entendeu? Você não tem aquele susto, né? Exatamente. O impacto que isso pode causar, né, na vida do aluno. O impacto maior é ter que escolher com essa idade uma profissão, né, Malu? Nossa senhora, deve ser uma responsabilidade tanto, né? Escolher uma profissão não é uma missão fácil para os jovens. São tantas informações que é normal ficar em dúvida, né? Pesquisar, conhecer as opções de cursos e as oportunidades do mercado de trabalho são essenciais para essa decisão final. A dica agora é para quem está com dúvidas ou indeciso com a escolha profissional. No próximo sábado tem o Objetivo e as profissões. O evento é promovido pelo Objetivo em parceria com a Universidade Paulista. Estão programadas palestras com profissionais de diversas áreas no campus Indianópolis da Unip. Especialistas vão esclarecer as dúvidas dos vestibulandos. Estão previstas mais de 30 palestras nas áreas de humanas, exatas, saúde, em cursos de menor duração e até graduação no exterior. Os profissionais vão apresentar as características técnicas de cada profissão, relatar experiências na área, falar sobre rentabilidade financeira e mercado de atuação. Na palestra Intercâmbio Internacional, os estudantes vão conhecer as opções de cursos, os processos seletivos e os certificados de proficiência em inglês. Os vestibulandos também vão visitar as instalações do campus, incluindo os laboratórios e a clínica da Unip. Escolha profissional vai ser o tema da palestra de abertura.
o professor Samuel Figueira, que é mestre em comunicação, graduado em administração de empresas e comércio exterior, vai falar sobre o assunto. Está feito o convite, então, aí no próximo sábado, dia 1º de junho, Objetivo e as Profissões, no campus Indianópolis da Unip, a partir da 1h30 da tarde. Quando vocês estavam no ensino fundamental, ensino médio... Vocês, eu e a Malu? É. A Malu e havia uma leitura obrigatória, como o conteúdo do livro era cobrado pelos professores na época. Não, aí tinha esses livros aí que mandava a gente ler, então depois tinha a prova do livro, com várias perguntas para avaliar se realmente a gente tinha lido o livro. E com você, Malu? E também era assim, tinha que ler a Moreninha, não era a Moreninha? Uma série de perguntas, Nossa. eu participava de seminário, eu participava de prova, tinha chamada oral, era toda uma... Mas eu fazia, anotava tudo perguntas e certinho. respostas. É verdade. E esse formato de avaliação muitas vezes aterroriza e desestimula o aluno, né? Ele se vê obrigado a realizar a leitura de forma, por vezes, não muito prazerosa, né? Tem livro que você queria... Você tem obrigado a ler na escola que você não gosta? Então, não, né? no Objetivo eles não têm essa questão da leitura. Você tem os livros clássicos e tradicionais que a gente acaba lendo, mas eu acho que eles deixam você escolher os livros e eles continuam incentivando. Legal. E os alunos do 9º ano, por exemplo, criaram um lapbook após a leitura de Os Meninos que Enganavam os Nazistas, do escritor Joseph Joffo. Explica o que são esses lapbooks. São pastas ou fichários com recortes, desenhos, mini-livros e dobraduras, tudo feito com papéis coloridos. A proposta foi realizar um trabalho criativo para contar a história e compreender o conteúdo. A professora de língua portuguesa Eli vai explicar a atividade. Roda VT 2. Os 9º anos tiveram a proposta sobre o livro Os Meninos que Enganavam os Nazistas de fazer o lapbook, que é uma pasta, dentro dela, vários mini-livros que contém a síntese e a organização dos fatos principais, que você vai tornar como um fichário, onde os principais fatos, né, os mais importantes, eles são organizados, segundo os alunos, os critérios, dentro de dobraduras, dentro de mini-livros, e essa proposta foi feita sobre o livro Os Meninos que Enganavam os Nazistas. Tinha que fazer um lapbook inspirado no livro Os Meninos que Enganavam os Nazistas, que ele conta a história desses dois irmãos no período que aconteceu tudo aquilo do nazismo. A gente tinha que fazer um lapbook que eu achei que foi muito mais interessante, mais criativo do que fazer só um cartaz, porque assim a gente pode usar maneiras diferentes de apresentar. Então, como a gente fez o nosso, a gente fez um varalzinho com as informações, a gente fez uns bolsos com outras informações, então eu achei isso bem interessante. A atividade consistia em criar um lapbook baseado no livro Os Meninos que Enganavam Nazistas. Funciona mais ou menos assim, você tinha que pegar a história do livro e colocar com os diversos mecanismos que tem no lapbook sobre uma cartolina. E durante esse projeto ele também ensaiou para apresentar utilizando o lapbook para o resto da sala. Uma atividade interessante porque mostra como é que esses mecanismos do lapbook funcionam, como as editoras fazem ele, e como o livro em si ele dá uma perspectiva mais infantil da guerra, né, sobre a visão de uma criança. É interessante que você pegue um lapbook também, está muito presente em livros infantis, para mostrar o conteúdo do livro. Posso só esclarecer uma questão? Claro que deve. Seguinte, na questão dos livros no ensino fundamental, como no 9º ano, a atividade dos livros é uma atividade... a gente lê o livro, a gente faz toda a atividade proposta, às vezes é um texto, às vezes um lapbook, um cartaz, uma apresentação de PowerPoint, ou vários outros tipos de apresentação. Todos interativos. Então não é uma questão de só você ler o livro e a professora acabar perguntando o que é. Você produz
algum conteúdo e alguma coisa interativa com os alunos da sala. Que, às vezes não é você que está apresentando, outra pessoa está apresentando, mas você participa da apresentação da pessoa. Já na questão do ensino médio, como que é mais corrido e mais focado para o vestibular, a gente tem os livros mais clássicos e importantes da literatura brasileira e internacional. E eles ajudam bastante nessa questão. Ah, que legal. As aulas de inglês do Colégio Objetivo também estimulam o interesse pela aprendizagem do idioma. E muitas atividades são propostas, né, JG? É tudo muito dinâmico. Jogos, teatro, laboratório de inglês, música, concursos de soletração contribuem para o conhecimento dos alunos. As aulas nas fases iniciais do ensino fundamental vão além do ensino tradicional e desafiam as crianças a ampliar os conhecimentos. O material didático é interativo, tem atrativos de mídia digital, jogos e vídeos que facilitam o desenvolvimento das 4 habilidades: listening, speaking, reading and writing. Em uma das atividades, a música Hello Goodbye dos Beatles foi tema de inspiração da aula do 5º ano. Música em sala de aula é motivador. Favorece a expressão, a criação, estimula a imaginação e a assimilação de novos vocabulários. A professora Verônica vai explicar a atividade. Roda VT3. Os Beatles, presente ontem, hoje e sempre. Então, eles estão inseridos no nosso dia a dia. Suas músicas empolgam nossos alunos, e esses mesmos alunos levam essas músicas para os pais, para os avós, para o pessoal de casa. E assim, o inglês vai sendo trabalhado da escola para o lar. E eles vão se empolgando com esse trabalho, e o aluno entra em contato com os Beatles de uma maneira bem lúdica aqui, por programas planejados e executados pela equipe do Objetivo, especializada em multimídia. E esse trabalho de multimídia já está disponibilizado dentro do nosso portal, com acesso a alunos, pais, tanto na escola como em casa. Ai, que delícia, né? Sempre quando tem música é melhor, não Sim, é? Sim, muito melhor. Eu acho que a questão do Objetivo incentivar, nessa questão no ensino fundamental, de você incentivar a música, incentivar a arte, e sempre isso, não importa em que série você esteja no Objetivo, eles fazem um jeito de aprender que é diferente, interativo e assim, estimulante. Então, não é uma coisa chata você estar fazendo. Eles fazem a coisa que parece a coisa mais chata do mundo de um jeito que você não sente isso, não é tão pesado. No ensino médio está sendo assim também? Então, o ensino médio, assim, eu prefiro o jeito de aula. Não é questão que o fundamental eu não gostava, nem isso. É que o ensino médio é mais objetivo. Entendi. Então não tem toda essa questão de atividades. Do é mais lúdico, você. né? Lúdico, tipo, eu acho que é bem legal enquanto você é mais novo, mas depois você sabe Você quer focar, né? Você sabe a importância, mas mesmo assim o Objetivo traz essa aula de um jeito diferente. Além de completar a apostila como a obrigação de nossa na sala de aula, mas a aula que os professores dão, eles fazem de um jeito que é focado para você entender e você na hora da prova você lembrar, não você apenas decorar ou você saber a regra. Você aprende o porquê daquilo e como é feito, tudo para você. Se você não tiver estudado, você vai lembrar pela aula, entendeu? Só pela aula que já motiva. Silvia, eu tô te falando, eu vou voltar pro Objetivo. A gente tá querendo voltar. A gente tá querendo voltar. E outra coisa, a estudar. E isso o Objetivo traz também, eu acredito que seja pela questão do cursinho do Objetivo, que é muito conhecido e muito lembrado há anos. E já é uma coisa muito importante para a instituição do Objetivo. E eu acho que eles trazem essa pegada para o ensino médio, que já deixa Já vai acostumando, né? Na hora que você chega para uma prova mais decisiva, quando você for prestar o vestibular, você tem total segurança
por esse tipo de aula do Objetivo. Muito bem. Muito bem. Que legal. Muito bem. A música é importante aliado no aprendizado Que é o do que a gente idioma viu, em né? inglês. Bom, por falar em música, né? A gente estava falando em música. Vem aí as pré-eliminatórias do FICO, Festival Interno do Colégio Objetivo, JG. Amanhã começam as primeiras audições das categorias Intérprete, Duet e DJ, no Auditório São Carlos do Objetivo Paulista. Quer participar das categorias Composição Inédita e Cover? Ainda dá tempo. As inscrições vão até dia 28 de junho e pode ser feita pelo site objetivo.br/FICO. Este ano o FICO completa 48 Nossa, anos. 48 anos. 48. Sem ininterruptos. Ininterruptos. Meu Deus. Criado em 1971 para oferecer aos alunos do Objetivo novos canais de comunicação. Quase 5 décadas depois, ainda é sucesso absoluto entre os estudantes. A grande final vai ser no dia 1º de setembro, no Credit Card Hall. E a sua mãe apresentava, agora é você que apresenta, né? Então, eu não faço parte da questão musical do FICO, mas todo ano eu tô super ligado pela questão que eu ajudo apresentando o FICO lá, e eu acho que é uma experiência muito legal. E tem vários colegas meus, né, da escola que participaram na parte musical do FICO, que todo mundo gosta. E quem não tá participando, mas vai lá pra assistir também está participando. Lógico. O nosso auditório. Sempre Auditório. muito cheio, e quem tá lá volta totalmente satisfeito pra casa. Isso Olha mesmo. que legal. A tua mãe foi Foi apresentadora. Sim. apresentadora do FICO? Exatamente. Olha, que legal. Ela cantou também? Eu não lembro. Cantou, Sim, né? não, ela foi só apresentadora. Apresentadora, Isso que mesmo. legal. Então, da música, vamos falar das brincadeiras infantis. Nos primeiros anos de vida escolar, cada detalhe é importante para o desenvolvimento da criança. As atividades lúdicas são fundamentais na rotina diária dos pequenos. As brincadeiras contribuem para o domínio das habilidades físicas, como equilíbrio, coordenação motora, desenvolvem a autonomia, proporcionam desafios e muita diversão. Vamos ver as imagens Roda VT 4. A professora do Infantil 2 organizou 3 espaços para as crianças. A pista de carrinhos, a cozinha com vários atrativos e o salão de beleza. Bom, estamos vendo aí a pista de carrinhos. Aí a cozinha. As né, que crianças... bonitinho, a cozinha. E o salão de beleza, cadê? Peraí, vamos ver. Tem salão de beleza também? As crianças Ah lá! brincaram livremente nos espaços e se organizaram de acordo com os interesses. As crianças assumem papéis e funções sociais presentes no dia a dia, como construir interações, criar expressões e regras que são compartilhadas com o grupo. Nesse momento, elas expressam o que pensam e compreendem as opiniões dos amigos. O ato de brincar estimula a fantasia, o imaginário, a curiosidade, o raciocínio, exercitam a atenção, a interação, promovem a socialização, a adaptação e convivência entre os pequenos. Muito bem. Vamos falar de esporte, JG? Sim, vai começar a temporada 2019 do Gicão, os Jogos Interunidades do Colégio Objetivo. Aliás, foi lá que você começou, não foi? Sim, sim. No Gicão eu que você fui- começou a sua Exatamente. carreira profissional. Nos dias 4, 5 e 6 de junho, acontecem as seletivas de futsal do Objetivo. O torneio reúne as equipes de futsal do 6º ao 9º ano nas quadras da Unip, Cidade Universitária. Promover o esporte, a amizade e, acima de tudo, a troca de experiências são algumas das propostas do Gicão. No próximo programa, vamos divulgar os resultados das equipes campeãs, que continuam no campeonato. Elas disputam o título do Gicão na grande final prevista para acontecer no segundo semestre. Mas o que será que o Aedes aegypti, a dengue, zika, chikungunya e febre amarela? O que essas doenças têm a ver com a educação física, JG? Muito! Nas aulas de educação física do Colégio Objetivo, você pratica esporte e aprende história, matemática, ciências e até febre amarela. Os jogos são criados pela equipe de educação física do Colégio Objetivo. As atividades incentivam o trabalho em grupo e envolvem conteúdos interdisciplinares. Hoje vamos saber um pouco mais sobre o jogo Febre Amarela. O professor Falco vai explicar a atividade. Roda VT5. O jogo tem um nome provisório de febre amarela, mas na verdade não é só febre amarela, né? É o mosquito, a febre amarela, dengue, chikungunya, mas provisoriamente está com febre amarela, porque ele é recente. Esse jogo aqui foi criado faz pouco tempo. É a gamificação de um tema. O que é isso? Você pega um tema, por exemplo, os vírus, os mosquitos, febre amarela, dengue, e transforma num jogo. Pratinhos onde você coloca lá, febre amarela
a vacina. A vacina vale muito, 30 pontos a vacina. A equipe que consegue acertar a vacina, ela fica vacinada por uma rodada. E tem o mosquito da febre amarela. Esse é terrível, ele mata. Então a pessoa morre, vai para o morto e não volta mais. É um sistema diferente. E perde 20 pontos a equipe que foi picada pelo mosquito. A dengue, chikungunya e essas doenças transmitidas por Aedes aegypti, não tem uma vacina. A dengue estão testando aí, mas não tem uma grande vacina. Então, como é que funciona? Acertou, perde 15 pontos e fica descansando, porque uma das formas de se curar essa doença é descansando. Então ele fica 3 minutos fora. E aí você tem coisas que podem piorar ou melhorar o combate ao mosquito. Então, se você acertar um cone, que eles não sabem, está embaixo, onde está caixa d'água fechada, você ganha 10 pontos, porque você não está permitindo que tenha o desenvolvedor de mosquito da dengue. Se você encontra pneu com água, perde 10 pontos. Por quê? Porque você está deixando criar mosquito da dengue. E assim por dentro, tampinha d'água, garrafa d'água aberta, terreno limpo, e isso ganha ou perde. Aí se faz a contagem de pontos. E a ideia é passar conceitos para eles, né? E eles, impressionante, eu falo para eles aqui, olha, pneu com água, cria dengue, eles sabem já estão, quer dizer, isso reforça isso que tem que ter um terreno limpo, não deixar água parada, tem tampinha de água, também está no meio do jogo, porque sabe que uma pequena porção de água pode criar um mosquito da dengue. E é legal porque você dá o jogo, a professora dá a matéria na sala, quando ela está falando dos mosquitos, eles já chegam lá, ela fala assim, nossa, como facilita, porque eles já viram isso com você. O professor Falco é um gênio, né? Sempre querendo jogos. Ele é uma figura impressionante, uma figura histórica no Objetivo. E o mais legal de tudo, que eu acho que de todos os jogos, é a interação que ele tem com os alunos. Além da criação dos jogos, é muito legal a questão de ele trazer os alunos entenderem não só a questão da educação física, mas a questão que está sendo disputada dentro do jogo. Ele cria os jogos, ele tem tudo ideia dele, ele cria os jogos que estão relacionados com a sala de aula, e ele faz a criança entender a relação dentro da sala de aula. Não é apenas falando sobre a febre amarela. Quando acaba o jogo, ele faz totalmente uma explicação muito interessante. O professor Falco é incrível. E o que eu acho legal é que ele sempre traz assim, temas atuais, né? Não, febre amarela, gente. Pois é. Chikungunya, vai, Zika, tá tudo aí na ordem do dia, né? Sensacional. Você aprendeu muito com esses jogos, Muito, né? muito. Que legal. Que bom. JG, muito obrigada. Muito obrigado pela sua vocês de presença novo. mais uma vez. Alessandra Neri, sempre cuidando aí das atividades do Colégio Objetivo. Muito obrigada, Alessandra. Agradeço, até mais. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. O ensino à distância é uma realidade mundial. A maioria dos cursos utiliza-se de recursos da internet, agregando processos automatizados avançados, onde as aulas são virtuais, baseadas no computador e na internet. E a interação com os alunos é imediata. Cabe a eles, então, planejar, organizar e programar seus estudos por si mesmo. Mas nem sempre foi assim, né, Malu? É verdade, Silvia. Já são 5 gerações tecnológicas da educação à distância. E tudo começou lá atrás, ainda na época das correspondências pelo correio. Isso mesmo. Para falar sobre EAD, um ensino avançado, vamos conversar com Cláudia Andreattini, que é diretora de graduação da Unip. Cláudia, muito obrigada pela sua presença, Cláudia. Obrigada, eu que agradeço, obrigada. Então, só para fazer um recorte histórico aí, então, o ensino à distância começou, então, na época das correspondências. Isso, a gente tem o ensino à distância começando, a educação à distância começando lá atrás, onde nós tínhamos aqueles antigos telecursos, no fundo, é onde começou tudo. A gente tinha primeiro só no papel, né, só os livros. Nós estamos falando de quantos anos aí? São muitos anos, a gente já está no EAD. Uns 40 anos, 50 anos. Isso quando a gente pensa... Um bebê, né, Silvia? Não tinha nascido ainda. Não tinha nascido. Então, na verdade, ele vem lá de trás, onde nós tínhamos, então, já esses telecursos, né? Uhum. Mas hoje, a educação à distância já tem outra pegada, já tem muita tecnologia envolvida, já tem muita metodologia de ensino,
porque a tecnologia é a grande parceira do EAD, mas sem uma metodologia de ensino, sem que os professores também se adaptem a essas tecnologias, a essa mudança de ensinar, da forma como ensinar, não teria nenhum sentido. Né? Porque antes tinha até um certo preconceito, um medo, né, de lá para trás, vamos falar, será que vai valer, não vai valer, se eu vou conseguir realmente aprender de longe, sem a parte física, o professor, tinha um pouco mais de dificuldade. Hoje está uma facilidade incrível, né? E a credibilidade do EAD é muito importante. Isso, nós temos os dois pontos, né? A EAD, na verdade, é onde você está transmitindo o conhecimento, onde você tem o aluno e o professor, onde eles estão em tempos diferentes, em espaços diferentes. No início do EAD, você tinha eles apenas em espaços diferentes. Então, eu tinha o professor assistindo ao aluno, mas no mesmo tempo. Eu tinha o professor falando, o aluno ouvindo, mas à distância. Hoje, com toda a tecnologia, é diferente. O aluno pode montar, organizar a sua forma de estudar no tempo em que ele quiser. Então, nós temos videoaulas gravadas, nós temos participações de chat, participações em fóruns, e isso permite que essa troca, essa transmissão desse conhecimento, ele se dê em espaços diferentes e em tempos diferentes. Né? E a credibilidade, um dos pontos que eu gosto de comentar, é que nós temos, por exemplo, quando pensamos na graduação, né? Nos cursos à distância da graduação. Nós temos o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho Estudantil, que é realizado todo ano e são ciclos trienais. A cada 3 anos, um grupo de cursos realiza esse exame, o ENAD. E o ENAD é o que traz a avaliação dos cursos, então nós temos os conceitos de curso e também tem a nota dos alunos. E hoje nós já podemos dizer, já tem comprovado de que o rendimento e o aproveitamento de alunos que fazem o curso à distância são iguais, em alguns casos até superiores, de alunos que fazem o curso presencial. É mesmo? Então, eu acho que já houve um desenvolvimento muito grande, né? E isso é comprovado, por exemplo, com os resultados do ENAD. O comprometimento do aluno que faz o EAD é um pouquinho maior ou não? Porque tem que ter uma disciplina para você ir lá numa hora certa para fazer o curso. Sim, um comprometimento maior? É um perfil diferente de aluno? É um perfil diferente de aluno. Então, nós temos, na educação à distância, também no começo se pensava muito assim, o EAD, então nós temos EAD para um aluno que não tem tempo, que trabalha e que quer fazer uma graduação e que não tem tempo, então ele quer se organizar para estudar no tempo em que ele tem, no momento que ele tem. Isso exige uma certa disciplina do aluno, porque se ele não se organizar, não é um curso fácil. Então, aquela ideia de que é um curso fácil, ela é errônea. O aluno ele tem que estudar, ele tem que ter uma disciplina maior. Então, ele passa a se organizar de uma forma diferente do aluno presencial. Mas eu diria que o EAD hoje vai além disso. Hoje nós temos, por exemplo, não só nas graduações. Então, eu acho que o EAD hoje veio realmente para ficar e de uma forma diferente. A ideia inicial seria exatamente essa, o aluno que não tem tempo, o aluno que tem uma dificuldade. EAD levou, por exemplo, a educação para diversos pontos do Brasil, onde tem regiões onde não existia nenhuma instituição de ensino superior física, não tinha uma faculdade na região. Então, ele gerou oportunidades para pessoas que queriam estudar onde não tinham condições. Mas eu acho que hoje ele vai além disso. Hoje nós não temos só cursos de graduações à distância. Então, imagine, por exemplo, o caso de um curso de engenharia. Então, eu fiz um curso de engenharia e me formei há 5 anos atrás nesse curso de engenharia. Tecnologia muda, a área de engenharia envolve muita tecnologia. Sim, que está mudando toda hora. Os conhecimentos mudam muito rápido. Então, o que acontece? Eu preciso me atualizar. Então, eu posso ter feito o meu curso de engenharia, ter concluído há 4, 5 anos atrás, porém, eu sinto a necessidade de me aperfeiçoar em alguma área específica ou de me atualizar. O EAD permite isso também. Eu não tenho, então, imagine que eu já estou formada e eu estou atuando na minha profissão. Então, não é só que eu não tenho tempo, eu quero buscar um aperfeiçoamento para me atualizar de algo que eu concluí lá atrás. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu tenho oportunidades, por exemplo, de fazer cursos à distância de universidades de outros países. Então, eu posso, por exemplo, entrar num curso à distância em Harvard, numa área específica da área de tecnologia que eu queira,
e eu vou, então, trocar ideias e adquirir conhecimentos de outros países. Então, não é mais só uma questão da graduação. Eu acho que o EAD já foi além disso. Abriu, né? O leque está Abriu muito muito. maior. Mas o quê? Você pode fazer uma pós-graduação? Sim, sim. Você pode fazer uma pós-graduação. Hoje existem tanto pós-graduações em cursos do exterior que você pode fazer. Então, você acessa, você tem esse conhecimento todo e, eventualmente, você vai ter um tempo de muito menor, onde você tem que estar presencialmente nos Estados Unidos, por exemplo. Então, você tem condição de fazer um curso de 6 meses, onde eu estou aqui no Brasil, eu vou acessar um curso de uma universidade conhecida dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, outros países. Hoje existem vários países com essas opções. Eu acesso e, ao invés de passar 6 meses fora, eu posso, num período mais curto, simplesmente ir para fazer algumas atividades presenciais. E isso não tira a possibilidade de que eu adquira esse conhecimento. Porque, por exemplo, nós temos fóruns. O que são os fóruns? Eu posso ter fórum onde eu tenho um horário marcado para entrar nesse fórum de discussão e onde pessoas de diversos países que estão fazendo este mesmo curso à distância estarão acessando no mesmo instante que eu este fórum e tirando dúvidas, trocando conhecimentos, informações. Agora, Cláudia, como é que funciona na Unip? Por exemplo, os cursos do ensino à distância, como é que você define, por exemplo, a carga horária, o quanto tem que ser presencial e o quanto que pode ser à distância? Os cursos na Unip, os cursos à distância e os cursos presenciais, eles seguem praticamente a mesma matriz. Então, nós temos um curso equivalente ao presencial, tá? E o que é definido, o que é à distância ou não, existem regras que vêm do próprio MEC. Então, hoje existe até o contrário do que a gente está falando. Hoje, um curso, por exemplo, à distância, pelas regras que nós temos, ele pode oferecer até 30% das aulas presenciais. Então, o que é muito importante, toda a aula prática, toda a parte prática de um curso, seja ele qual for, ela é feita presencialmente nos cursos da Unip. Então, eu vou ter um laboratório à disposição dos alunos, eu vou ter no polo um ponto de apoio, e esses alunos falam as aulas práticas presencialmente. Não tem como não ter, né? Não, quando é aula prática, você tem que fazer a prática. Quantos polos são hoje em todo o Brasil? Hoje, da Unip, nós estamos próximos a 1.000 polos. Olha, em todo o Brasil? Em todo o Brasil. E em todo o Brasil estamos crescendo. Isso de norte a sul do país? Norte a sul, em todas as regiões, levando aí a educação para todos. Cada região tem a sua particularidade. Então, eu diria que em cada região a gente pode ter um tipo de dificuldade diferente. O perfil do aluno, o perfil da região. Mas nós temos, por exemplo, polos, e que é até um orgulho, a gente já acompanhou isso com assessores, onde, para se chegar naquele polo, muitas vezes o aluno vai até de barco. Então, ali é o local onde virou dentro daquela comunidade um ponto para as pessoas daquela região. Muitas vezes eles vão até lá porque lá eles se tornam mais presentes no polo do que, por exemplo, um aluno de São Paulo, onde existe uma facilidade maior, né? Então, eles vão ao polo, eles se tornam uma comunidade mais forte. Muitas vezes eles vão de barco até lá, eles vêm ou de aldeias ou cidades pequenas próximas daquele polo, e eles vão lá para realmente ter esse conhecimento e a chance deles fazerem um curso. E valorizam, né? Estar presente. E é interessante e gratificante que, por exemplo, um dos cursos mais procurados, por exemplo, nessas regiões, é o próprio curso de pedagogia. Então, você vê o interesse da pessoa em ir até lá, fazer um curso de pedagogia com um pensamento, pensando no futuro, com a possibilidade de voltar à região onde ele está e lecionar, compartilhar o conhecimento, eventualmente para crianças, para pessoas que trabalham naquele lugar e que não teriam tão fácil acesso. Então, mas isso é muito diferente. Então, é um caso típico de uma região mais afastada. Eu diria que cada região tem a sua particularidade, mas sempre muito gratificante poder levar a educação. E o retorno sempre social, né? Engraçado, porque aquela região, quando eu vou fazer o curso do EAD lá no polo, que eu vou de barco, eu sei o que minha região precisa. Eu sei qual é a carência da minha região e eu vou lá para suprir isso, quer dizer, volta para a sociedade. Exatamente. E muitas vezes o que acontece é que o movimento da região passa a ser bem em torno desse polo. Ele leva o progresso e leva a comunidade
naquela região, naquele polo, você vê uma participação realmente maior das pessoas naquela região dentro do polo. Eles Ele se traz reúnem, isso. né? Exatamente. Os jovens vão todos para lá. Deve ser Muitas uma farra vezes também, né? Todo mundo de Não baixo. sei se é exatamente farra, né, Silvia? Gostoso. Você tá lá Espera que não seja só farra. Espera farra no bom sentido. Alegria de estar junto, né? De poder... Você vê, eles podiam ficar quietinho na casa deles, mas ela falou que o polo se tornou um centro da comunidade. Um centro agregador, né? Exatamente. Agora, eu queria entender até uma questão mercadológica, né? Por exemplo, quem mais procura o IAD hoje? Seria um estado que procure mais? Onde tem mais aluno? O que é? É o aluno de São Paulo, de Amazonas? Como é que a gente consegue entender esse mercado? O EAD tem crescido muito. Né? Existem até pesquisas através do censo, o último que nós tivemos foi de 2017, são pesquisas feitas em cima disso. As regiões têm crescido muito, e é interessante que mesmo em São Paulo, que nós poderíamos pensar, puxa, mas São Paulo é uma região com tanta oferta de cursos presenciais, de faculdades, universidades, existe essa maior facilidade, então ela poderia ter uma procura menor pelo EAD, e hoje ele é bem distribuído. Porque o que acontece é que as necessidades desses alunos são diferentes. Então, se a gente mudar, por exemplo, para São Paulo, eu posso dizer, puxa, mas ele tem mais facilidade, ele tem nesses polos, mas, por exemplo, ele não tem tempo. Então, ele pode ter que trabalhar e ele gasta no trem, no ônibus, ou eventualmente até mesmo de carro, ele gasta 1 hora, 2 para chegar no trabalho. 2, 3 horas. Trabalha 8 horas, aí ele tem que voltar. Então, muitas vezes, isso poderia inviabilizar o estudo dentro de um curso, por exemplo, presencial. É verdade, né? é verdade. E um ponto que é interessante falar aqui, quando a gente fala do curso presencial, o que é a entrada da EAD num conceito da educação? Hoje, até pouco tempo atrás, 20% da carga horária de cursos presenciais poderiam ser oferecidos na modalidade à distância. Saiu uma nova portaria, onde, a partir de agora, as cargas horárias à distância nos cursos presenciais podem chegar em até 40%, desde que se sigam algumas regras, tá? Então, por exemplo, o curso ele tem que ser avaliado positivamente nas avaliações e ter um conceito do curso bom dentro do MEC. Então, existem algumas restrições quanto a isso, mas hoje você tem cursos presenciais que poderão ser oferecidos com 40% da sua carga horária à distância. Que maravilha, hein? 40% é bastante, 40% hein? É bastante. Cláudia, por que isso está mudando, né? Essa proporção está aumentando? Na verdade, sim, não é que está mudando a porcentagem do aluno. Eu acho que sempre vai existir o aluno do presencial, que quer o presencial como um todo, né? Realmente o perfil do aluno. Eu acho que o EAD veio para ficar, e essa seria a tendência de levar a um curso que seria o que nós chamamos de curso híbrido, onde eu tenho a parte presencial e eu tenho a parte à distância. Então, imagine um curso, por exemplo, um aluno que seja de uma modalidade presencial e que ele tem esse perfil de realmente estar nas instituições de ensino, ele quer estar com os colegas, ele quer ter contato com o professor, ele tem este perfil. Então, ele entra nesse curso com esse perfil e ele tem as suas aulas totalmente presenciais. Se nós pensarmos no decorrer deste curso, esse aluno ele vai tendo mais conhecimentos e vai procurar um estágio, vai pensar em trabalhar, atuar na área onde ele já está fazendo o curso da faculdade. E, ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele cria uma autonomia maior para estudar sozinho, vamos dizer assim, e cria condições de, por exemplo, estar trabalhando e ter menos tempo. Então, conforme esse curso vai passando, esse aluno ele pode ter essa necessidade dessa mudança. Então, quando eu ofereço mais disciplinas à distância, eu exijo menos que o aluno fique realmente na sala de aula, que ele use esse tempo mais, por exemplo, na sua área profissional, já estagiando ou trabalhando, atuando na área, e terminando a sua carga horária parcialmente à distância. Não tem um motivo para que isso não ocorra. Então, a tendência um pouco é essa. E acho que a educação, foi o que eu falei, a gente não pode pensar só nos cursos de graduação, né? Então, imagine também esses cursos de pós, esses cursos de especialização que estão sendo oferecidos à distância. É uma necessidade, acho que, do mundo. E é uma educação que se mostrou que traz um bom resultado, se mostrou boa, que mostrou que veio para ficar. Tecnologias novas, com vários acessos, várias possibilidades. Hoje você tem videoaulas para os alunos, né? Você tem debates para fazer com os alunos, você pode conversar com alunos, como eu falei antes, do mundo inteiro. Então, isso fatalmente leva a um aumento da aceitação e também da oferta
da educação à distância. Ô, Cláudia, em relação ao mercado de trabalho, quando chega um jovem lá para fazer a sua entrevista, ele fala que ele se formou por ensino à distância ou se formou presencial. Isso tem alguma diferença para quem emprega, no sentido de credibilidade? O curso hoje, por exemplo, quando você se forma, o seu diploma, quando você termina um curso de graduação e tem o seu diploma, nele não vem a diferença dizendo se você é presencial ou modalidade à distância. Legal, Olha, que legal. Então, a interessante. validade é exatamente igual de um curso presencial e de um curso à distância. Perfeito. Então, assim que você recebe o seu diploma, não tem nada dizendo se foi. Ele tem o Diferenciando. mesmo valor, não diferencia. Legal. Ele tem o mesmo valor. Um diploma à distância e um diploma presencial tem o mesmo valor. Isso é muito importante, né? Porque pode criar até... Não deve, porque nós estamos já num nível diferente de ensino. Mas Sim. pode criar um preconceito em relação a isso. Ah, eu ensino à distância. Tem gente que tem muito preconceito ainda? Você sente isso? Eu acho que ainda tem o preconceito, mas é muito menos. Hoje já está consolidado. A EAD já está consolidada, já está muito forte no mercado, veio realmente para ficar e vai crescer. E pode ser falta de conhecimento também, né, Cláudia? Muitas vezes, sim. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que está indo para uma empresa que é familiar, por exemplo, que é mais tradicional, que está acostumada com o ritmo de trabalho, e eventualmente você pode ter um preconceito naquele instante, naquele local, mas o EAD hoje não tem esse preconceito, não. Ele está no mercado, o aluno do EAD está no mercado como um aluno do presencial. Agora, é claro que o que importa também é a postura do aluno, né? Como nós temos alunos do presencial que podem não aproveitar tão bem um curso que ele realiza, você vai ter isso também no EAD. Então, é claro que a participação do aluno também é muito importante, né? Ele tem que se dedicar, ele tem que realmente fazer o curso para aprender, para crescer. E eu acho que isso é muito importante também, a participação do aluno. Ele tem que ter o conhecimento através do curso, depois desenvolver as habilidades para chegar nas competências. Exatamente. Ela aprendeu a lição no primeiro bloco. Para ser competente naquilo que faz, ele vai ter que estudar muito Vai ter que e estudar. e Vai desenvolver ter que se muito. dedicar, Exatamente. Treinar, vamos dizer assim, aprender e treinar numa área que não seja a sua, né? Então, por exemplo, eu sou engenheira, então eu sou da área de exatas. De repente, eu quero fazer um curso que me leve para uma área mais de humanas, para ter um conhecimento maior. Então, eu posso realizar um curso. Não é porque eu sou engenheira que eu não posso fazer, por exemplo, um curso da área de história. Mas são cursos diferentes, né? São cursos diferentes. Não é um curso de graduação. É por isso que eu estou falando. A gente tem os cursos de graduação à distância. Nós temos cursos de pós-graduação, de especialização. Então, a pessoa tem que definir o que ela quer para mostrar como a educação à distância avança em diferentes pontos, né? Porque hoje a gente tem muita ideia, a pessoa que não conhece tanto acha que EAD é só o curso de graduação. Eu tinha Não essa é. impressão. E Eu não tinha é essa impressão. isso, né? Eu achava que era graduação e pós-graduação, mas eu não sabia de especialização. Tem vários cursos de especialização. A A- pós-graduação é muito forte também. né? A pós também é interessante, Então, né? também pode-se fazer uma pós-graduação numa área que não seja também a sua. Também Mas, posso. por exemplo, eu quero fazer um curso de gestão. Eu gostei disso. Gestão financeira na Unip. E que eu faço? Quais são os passos para eu chegar Então, até por exemplo, o se EAD? no seu caso você for fazer uma gestão na área de pós-graduação, nós temos, por exemplo, na área de pós-graduação curso, você vai verificar quais são os cursos, você vai se inscrever e dentro dessa inscrição você vai ver quais são os requisitos, o tempo do curso e você simplesmente vai fazer o seu curso. Você vai receber a sua grade, você vai Recebe saber em casa? quantas Como vezes que é? presencialmente você está. É tudo, na verdade, você não vai receber em casa. Aquilo do papel já era. Ah, meu Deus, eu Nós esperando já o vamos, correio não, ainda. você não. Eu olhando não, a caixa do Silvia. correio Não ainda, vai ô, receber Silvia nenhuma Vinha. cartinha, nada disso. Não vai não, receber, não. Isso foi Não. lá atrás. Pois é. Você, Ai, a partir do meu Deus. momento que você entra na educação à distância, existe uma plataforma, né? Cada instituição trabalha com a sua plataforma e dentro dessa plataforma você vai ser orientado a entrar nessa plataforma e os conteúdos estarão ali. Então, por exemplo, dentro da Unip, o que a gente tem? Nós temos os livros textos, que são os conteúdos de cada uma das disciplinas. Nós temos as videoaulas que ficam disponíveis e você vai acessar da sua casa, vai acessar daqui, vai acessar da onde você quiser para assistir essas videoaulas. Existem os chats e os fóruns, que é onde você vai tirar dúvida com os professores. Existem alguns fóruns onde o grupo está junto, então um grupo de pessoas pode tirar dúvida juntos ao mesmo tempo e você terá um professor respondendo para você. Então, tudo isso é feito via plataforma. Então, cartinha em casa não tem, não. Ai, eu achei tão Mas você sensacional. será orientada desta forma e você vai fazer todo o seu contato será através dessa plataforma, desse seu acesso Não tem virtual. lição de casa?
A lição de casa é você assistir todo o conteúdo, todas as videoaulas. Existem links de acesso, então eu posso te direcionar num determinado ponto do livro-texto para que você entre num link de acesso. Esse link vai te levar para, por exemplo, uma matéria, uma reportagem. Posso te indicar um livro que você deve ler, que vai ser direcionado ao que a gente está falando no instante. Posso indicar que você assista um filme que tenha algo a ver com a disciplina que está sendo apresentada naquele instante. Quer dizer, volta para a sala de aula. Só que virtualmente. Você está na sua casa ou onde você quiser. E é por isso que a gente fala, em alguns casos, você tem, por exemplo, se eu tenho um debate com o professor, naquele momento, nós vamos estar todos falando virtualmente, acessando virtualmente, mais espaços diferentes. Mas a grande maioria do conteúdo, você vai acessar virtualmente e no seu tempo. Então, o professor não vai estar mais na sua frente. Todo o material está disponibilizado naquela plataforma. E você vai acessar essa plataforma e aprender a partir dela de acordo com a sua organização de tempo. E quanto tempo? Eu preciso fazer isso todos os dias? Tem uma carga horária que eu preciso cumprir? Como no meu tempo? Não precisa. Quando você entra, você tem um calendário que diz quais são as disciplinas, quando começa uma disciplina e quando termina, e quando serão as provas, porque existem também as provas. Eventualmente, virtual trabalhos. Existem provas virtuais, existem provas que são presenciais. Tá? Então, a participação no polo também é importante. Então, não é que você nunca estará presencialmente, por isso que existem os polos de apoio. Então, eventualmente, eu posso marcar uma aula onde o professor vai estar comigo, por exemplo, na Central em São Paulo, mas cada aluno vai estar no seu polo. Então, eu terei todos acessando aquele mesmo conteúdo, aquela conversa, vamos dizer, onde ele usa o tempo normalmente para tirar dúvida dos alunos ao mesmo tempo. Então, nesses é um horário pré-fixado que você tem que respeitar. Então, você recebe esse calendário. O que é uma aula que é para você fazer virtualmente, você sabe quando é o início e o fim daquela atividade. Então, você sabe, por exemplo, que eu vou te dar uma disciplina e que essa disciplina termina no dia 30 de junho. Então, você sabe que você tem que acessar aquele conteúdo, que você tem que conhecer, ter conhecimento dentro desse mês. Então, cabe a você administrar esse tempo. Então, tem que acessar todo dia? Não. O ideal é acessar uma vez por semana. Eu acho que o ritmo, cada aluno é que conhece o seu. Cada pessoa conhece o seu ritmo. É claro que se você deixar para acessar tudo na última hora, aí você tem o mesmo problema que o aluno presencial. Se você estudar na véspera da prova, também você não vai ter um bom desempenho, né? Então, a forma de estudar é como no presencial. Eu preciso estudar também no presencial. Não é porque o aluno está com o professor hoje, fisicamente na sala de aula, que ele não vai mais pegar o material. Ele fez, mas ele vai ter que fazer uma revisão daquilo na casa dele, ele vai ter que estudar. A mesma coisa na educação à distância. Eu vou estudar, eu tenho conteúdo, eu sei o prazo em que eu tenho que trabalhar com todo aquele conteúdo e vou distribuir da forma melhor. Tem que ter organização. Eu acho que é um tipo de educação onde você realmente tem que se organizar. Não é fácil. Aquela ideia de que, não, é a distância, é fácil, não é. Você tem que ter disciplina. O maior desafio é esse? É a disciplina? Acredito que é um dos maiores, sim. Porque você não tem aquele contato direto da sala de aula, do professor junto com você te cobrando, ou do seu colega te cobrando, né? Porque eu falo, Malu, você não fez, vamos fazer juntas? Você não tem tanto isso, né? Então, essa disciplina de organizar o seu tempo, de realmente acessar o material, de realmente olhar, sim. Então, você tem que criar essa disciplina. Isso é importante, né, Adi? Cláudia, EAD, mas o EAD é mais para curso superior, né? Sim, EAD é curso superior, pós-graduação, mas já existe um estudo para que parte do ensino médio, não está nada definido ainda, mas que possa entrar também na parte do ensino médio. Quer dizer, já é uma cultura, que está se instalando. Vocês estão sentindo essa necessidade, né? Aquela turminha que vai lá, que pega o barco, né? Já está querendo, o ensino médio já faz parte, já tem a maturidade suficiente para ter essa disciplina necessária, exatamente, né? Exatamente. E aí, à medida que você vai se habituando a essa rotina, por isso que eu estava falando o negócio, né, do fone de ouvido. A gente já... Quem é que não tem um fone de ouvido o tempo todo, seja para música, seja para ver vídeo, o que for, né, para escutar uma conversa de WhatsApp, alguma coisa assim. Então, você já traz isso na sua realidade do dia a dia, né? Imagine, por exemplo, um dos benefícios. Imagine
que tem uma pessoa, existem pessoas assim que têm mais dificuldade para leitura. Então, quando eu estou lendo um livro, eu tenho mais dificuldade. Existem as videoaulas. Então, você pode acessar as videoaulas. E imagine que em qualquer lugar, no caminho que você estiver, você pode ver essas videoaulas, você pode ouvir alguém comentando alguma coisa sobre um conteúdo. Então, quando você trabalha com ED, você tem também essa ferramenta. Você não tem só o livro, né? Aquele professor que conversa com você no presencial, aquela conversa do corpo a corpo do presencial que é feita em sala de aula, você não tem o professor no corpo a corpo, mas você tem todo aquele conteúdo. Na verdade, você está ouvindo, você está assistindo essa aula, não necessariamente dentro da sala de aula. Em qualquer lugar que você esteja, que é a questão, por exemplo, como você falou, semelhante ao que você falou. Agora, me passou aqui, quer dizer, quem vai fazer o curso superior, uma faculdade, né, tem que prestar o concurso. Tem que prestar um vestibular. Graduação, você disse. Sim, no EAD é a mesma coisa. EAD você tem o processo seletivo como existe no presencial. A graduação, sim. Né? Você não pode fazer. Sim. Mas se quiser fazer a faculdade, eu quero cursar direito no EAD. Você tem que fazer o processo seletivo, sim. Aonde? O processo seletivo é igual, você vai ao polo, é igual ao processo presencial, você tem uma prova, uma avaliação, né? Como tem no presencial, normalmente é uma prova que é feita no próprio polo. Então, o aluno vai ao polo, faz a prova e pode ser aprovado ou não. Hoje também, tanto nos cursos presenciais como também no EAD, o que acontece é que muitas vezes eles aproveitam também as notas que os alunos tiram no Enem. Né? Então, hoje o resultado do Enem para os alunos é muito importante. Então, quando você tem o Enem, a nota do aluno no Enem, ele pode, por exemplo, permitir que ele concorra a vagas do SISU, que são de universidades federais, permite que ele concorra ao financiamento como FIES, a bolsas de estudo como o ProUni, e hoje também a nota do Enem é utilizada para a entrada no curso superior. Então, se você tem um bom desempenho, isso ajuda, por exemplo, também a conseguir descontos, isso tanto no presencial como na EAD. Olha, interessante observar isso, a questão do diploma, que você lembrou bem. Né? Para que a gente jogue luz sobre esse assunto. Porque, no princípio, era vamos dizer, até um distanciamento. E à medida que você começa a conhecer, e mesmo a Unip, ela também está avançando aí a passos largos, né? Cláudio, você falou essa questão da tecnologia, né? Hoje, isso está completamente disponível para o aluno? Sim, a tecnologia ela é utilizada não só para que o aluno, mas as gravações, né, das videoaulas, a forma como você vai trabalhar com webcast, um chat, a tecnologia tem que existir também, não só disponível para o aluno, mas você tem que ter uma tecnologia dentro da sua instituição para que você possa oferecer, uma videoaula de qualidade, para que você tenha também essa oferta, né? O que a gente falou, não muda só a tecnologia, muda também a metodologia de ensino. Então, por exemplo, hoje você tem, em alguns cursos, você pode usar, por exemplo, jogos como simulações, então você tem simuladores. Então, quando a gente fala na tecnologia, é não necessária a tecnologia só para o aluno, eu tenho que ter uma tecnologia para oferecer também para que o meu professor possa se utilizar dela para oferecer também um material de qualidade para esse aluno. A preparação geral, né? Preparação do aluno, preparação dos polos, preparação dos professores. Não, e preparação do público. E eu acho que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é de puxar o assunto para que as pessoas possam conhecer mesmo, né? E aí... E todo mundo tem a oportunidade de fazer. E vale o desafio. Cada um pode fazer um curso à distância. Mas eu vou fazer. Mas não vamos escapar de fazer cursinho, então? É isso? Não. Fazer cursinho? A não ser que você faça o Enem. Fazer especialização. Não. Essa parte aí eu vou ter que voltar lá no começo do objetivo. Mas é interessante aprender sempre, né, Cláudia? Isso que é sempre importante. A atualização é muito importante. Você tem que se atualizar. O mundo ele está mudando. O conhecimento está se renovando muito rápido. E a gente tem que acompanhar em qualquer área que esteja. Exatamente. Qualquer uma. Exatamente. Quero agradecer aqui a professora Cláudia Andreattini, que é diretora de graduação da Unip. Cláudia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada a vocês pela oportunidade. Uma conversa, uma prosa boa. Muito obrigada. Agradeço a vocês. Obrigada. Nós já voltamos, um instante só. Até já. Encerramos o Duas na Tri com a reflexão de alguns mestres sobre o significado de talento. O compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart diz o seguinte: para fazer uma obra de arte não basta ter talento,
Não basta ter força. É preciso também viver um grande amor. Para o dramaturgo William Shakespeare, o talento revela-se exatamente porque esconde a sua perfeição. Já Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, entre outras coisas, alerta: talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. É isso aí. O Duas na Tri fica por aqui, lembrando que a educação é uma história sem fim.